todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Se você nunca ouviu essa frase ou nunca a ouviu num refrão de uma música dos Engenheiros do Havaí, eu vou mostrar para você neste vídeo o que essa pequena frase tem muito a ver com o nosso cenário político atual, tem a ver com o fato do nosso país estar sendo neste momento invadido por venezuelanos. E eu vou fazer um paralelo de tudo isso com o final da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, e como isso pode estar influenciando neste momento as nossas vidas. Mas antes de continuar, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, dá o like se você gostou do vídeo, comenta abaixo, dessa forma você ajuda o canal a crescer e ajuda a gente também a continuar trazendo conteúdos relevantes, para que você sempre se mantenha informado com uma visão totalmente diferente daquela que a mídia tenta te trazer. Bom, essa frase, todos iguais, mas uns mais iguais que os outros, teve o seu fundador, George Orwell. Ele escreveu um livro na década de 40 que chamava Revolução dos Bichos. O intuito desse livro, dessa obra, era criticar o movimento stalinista, né, que era um regime totalitário que era abrangente naquela época na Rússia. Bom, com isso ele conta que existia uma fazenda onde os animais se revoltaram pela forma como eles eram tratados. Então, não concordando que os seres humanos quem administravam a fazenda onde eles moravam, eles se juntaram, então resolveram expulsar o fazendeiro da sua própria fazenda e então tomar o poder. Bom, feito isso, eles começaram a bolar de que maneira eles poderiam comandar a fazenda. Vender o leite da vaca, vender o feno da fazenda, fazer negócios com outras fazendas e ajudar com que outros animais também venham se revoltar contra os seus donos e para que dessa forma mais fazendas tenham animais tomando conta delas mesmas. E então um dos lemas do partido, né, deles, dos animais, era esse: todos eram iguais, todos eram iguais. Porém, com o passar dos anos, os primeiros animais que foram firmes no início, durante a tomada do poder, foram morrendo e outros animais foram nascendo, de modo que, passados alguns anos, apenas os porcos, que foram os líderes nessa revolução, estavam vivos. E os porcos, percebendo que eles tinham grande notoriedade, eles tinham uma fala melhor e eles conseguiam tomar conta da fazenda de uma forma mais eficiente, então eles começaram a melhorar as formas de tratamento, melhorar os direitos, os bônus e tudo mais para si. E com isso, passado-se algum tempo, e como ninguém mais se lembrava do primeiro lema, que eram todos iguais, então os porcos fizeram um novo lema. Agora são todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Dessa forma, o livro encerra-se com uma negociata entre seres humanos e porcos dentro de uma sala, onde eles estão jogando baralho, negociando os produtos da fazenda, e os demais animais estão olhando pela janela, e o livro fala que os animais já não conseguiam saber quem eram os porcos e quem eram os animais, fazendo uma comparação entre ambos. Bom, posteriormente os Engenheiros do Havaí, nos anos 90, usaram essa música, usaram esse verso para compor uma das músicas, onde naquele momento nós estávamos passando pela fase do Collor, e o Collor que tomou, rapelou todo o dinheiro que provavelmente seus pais, seus avós tinham na poupança, e dessa forma os Engenheiros do Havaí, eles trazem novamente o tema em questão. Eles começam a perceber que a nossa Constituição de 88, ela foi fundada sob o princípio em que todos são iguais perante a lei. E exatamente parodiando esse contexto da nossa Constituição, é que eles falam, todos são iguais, mas uns são os mais iguais do que os outros. Deixando claro que desde então, desde George Orwell, nos anos 40, quando ele fala isso sobre, demonstrando sobre o regime stalinista, como que são todos iguais perante a sociedade, só que uns são diferentes dos outros, uns têm mais direitos que os outros, tratando-se claramente dos ditadores e das classes dominantes da época. Nos anos 90, os engenheiros fazem a mesma coisa, deixando claro que todos são iguais perante a lei. Porém, quando tratamos da classe política, ou então da classe dominante do país, uns são mais iguais que os outros. Dessa forma, então, depois da Segunda Guerra Mundial, teve dois países que foram vitoriosos, sagraram vitoriosos, Estados Unidos e a Rússia. Esses dois países, tendo pensamentos diferentes, então eles se oporam, cada um de um lado de um bloco, e iniciou-se então a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma época da história onde os dois países não atiraram um no outro, não jogaram bombas um no outro, não houve uma guerra direta entre eles. Porém,
simbolicamente, eles disputavam em poderios bélicos, em conquistas espaciais, quem chegava primeiro à Lua, quem que fazia o primeiro foguete. E isso é muito representado nos filmes. E em 1985, então, a União Soviética, junto com o lado socialista do bloco, destituiu-se, né? Foi, enfim, vencido. Porém, diferente do que se pensava, né? Pensava-se na época que então o socialismo tinha morrido, que o capitalismo tinha se mostrado mais eficiente, então não teríamos mais problemas quanto a isso. Só que foi exatamente nessa época em que as Farc começaram a surgir. E as Farc, que hoje dominam a Venezuela, Bolívia e outros países da América do Sul, então se aliaram a alguns países que perderam a Guerra Fria, como a Rússia, a China, a Coreia do Norte. Então trouxeram para si a necessidade de comandar os seus países juntamente com esses blocos que haviam sido derrotados. Dessa forma, a Venezuela, nosso vizinho aqui, passou-se por dezenas de anos aí sobre um regime ditatorial. Primeiro, né, foi com Hugo Chávez e mais recente, nos últimos 10, 15 anos aí, sob o poder de Nicolás Maduro. Bom, o que tudo isso, toda essa história toda tem a ver com o Brasil nos dias de hoje? Tudo isso reflete essa migração extenuante que nós temos tendo no Brasil nos últimos 5, 10 anos aí de venezuelanos. A gente sabe que as nossas fronteiras elas não são nem um pouco protegidas contra imigrantes, contra pessoas que querem entrar no nosso país. A nossa fronteira, na verdade, ela é muito fraca. O nosso governo, desde sempre, ele nunca tentou fortalecer as nossas fronteiras a fim de evitar a entrada de drogas, armas, fazendo com que não só entrassem armas, drogas e afins, mas como também pessoas vindas de outros países, muitas vezes sem passaporte, sem visto, sem a permissão do país para poder permanecer aqui. E como o Brasil é um país de terceiro mundo, e isso é notório, infelizmente, a gente percebe que essas pessoas não só vêm, né, como elas já estão trabalhando, outras estão na mendicância na rua, outras vieram para conhecer o país e permaneceram. E olha só, eu não sou contra o Brasil acolher pessoas necessitadas, eu não sou contra o Brasil acolher refugiados, porém isso deve ser feito de maneira consciente. Nós já somos um país que temos 210 milhões de habitantes. Nós somos um país onde a fome, a miséria, as favelas imperam. Então nós temos que tomar cuidado quando nós estamos acolhendo refugiados, porém estamos nos esquecendo daquelas pessoas que já estão no nosso país necessitando da ajuda do governo. A gente sabe que o nosso país é o país que mais paga imposto do mundo. E esse imposto pouco é revertido para mim e para você na forma de saúde, segurança e educação. A gente se gaba de ter o SUS, enquanto outros países não possuem, porém, se você tentar marcar uma consulta no SUS, aí quanto tempo você está tendo que ficar na fila de espera? E isso sempre foi assim, só que os nossos impostos, as coisas que pagamos para o governo, é instantâneo. O governo não pensa em nenhum minuto em não aumentar o salário mínimo, em não aumentar os salários, em cobrar impostos, em aumentar a receita do governo para que eles possam custear os nossos políticos que recebem milhões de reais por mês, para que venham trabalhar 3 dias na semana aí e dar risada do povo, né? Só que o que eu quero trazer para você é ainda um conceito mais sério do que tudo isso que eu já estou falando para você, que não é mistério. Quem nos garante que esses imigrantes que estão entrando no Brasil realmente são todos, na sua maioria ou em sua totalidade, pessoas que estão sendo necessitadas de comida, de moradia ou de uma vida melhor? Quem nos garante que a própria ditadura venezuelana de Nicolás Maduro não está infiltrando no nosso país pessoas que estão vindo para espionar os nossos comportamentos, o nosso país, a nossa infraestrutura, o nosso exército, a nossa capacidade bélica? Quem nos garante que esses espiões não estão infiltrados entre essas pessoas? A gente sabe que a Venezuela, ela se juntou à Rússia. A Rússia é um forte oponente dos Estados Unidos. E mesmo que o nosso atual presidente ele tenha uma alta proximidade com o presidente russo, o Brasil sempre esteve do lado dos Estados Unidos, fazendo com que a Rússia seja então nosso principal ou grande inimigo.
Se a Rússia se aliou à Venezuela e não é de hoje, a Venezuela automaticamente também é nosso inimigo bélico, né? E a Venezuela não é segredo nenhum que ela possui 3 S-300, que são mísseis que estão direcionados para 3 lugares no mundo. E um deles é o Brasil. A Venezuela tem um exército centenas de vezes mais forte do que o nosso. A Venezuela está aliada com a Rússia. A Venezuela é a maior exportadora de petróleo do mundo e produtora de petróleo do mundo. E está aqui do nosso lado, enviando dezenas e dezenas de pessoas para o nosso país todos os dias, passando pela fronteira e agora estão chegando aqui na nossa cidade. Provavelmente você já deve ter visto algum venezuelano trabalhando num posto de combustível, pedindo dinheiro na rua, fazendo malabarismo no semáforo, trabalhando no hospital, num fórum. Quem nos garante, vou retornar a pergunta, quem nos garante que a Venezuela não está infiltrando pessoas na nossa terra para que, se por acaso algum dia os Estados Unidos se revoltar contra a Rússia, eles tenham o Brasil na mão deles? Porque nós não temos ninguém lá na Venezuela infiltrado. Mas quem nos garante que a Venezuela já não está dentro do nosso país arquitetando uma conquista futura?